Pessoal, vamos falar agora do efeito Doppler sonoro, né? O efeito Doppler é a percepção de uma frequência aparente diferente da frequência da fonte quando essa fonte se move relativamente a um observador. Esse efeito nós chamamos de efeito Doppler sonoro. Quando estamos assistindo uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, seja no autódromo ou em casa, os observadores, no caso, quem está no autódromo são os ouvidos, né? São os ouvidos da pessoa, que percebem essa distinção na frequência. E em casa são os captadores, né? Os microfones da rede que transmite a corrida. Então sempre percebemos um som mais agudo quando o carro se aproxima desse microfone, né? E um som mais grave quando ele se afasta, dando aquele efeito de ion, ion. Né? Esse é o efeito Doppler sonoro. Então, o que acontece? Então, tem esse nome, né, em homenagem ao Christian Doppler, o físico austríaco que o descreveu pela primeira vez. Muito bem. Temos aqui uma fonte sonora F de frequência F0, F0 é a frequência da fonte, e dois observadores A e B. Com a fonte em repouso, tanto A quanto B recebem o mesmo número de frentes de onda na unidade de tempo. Então, tanto A quanto B vão perceber a mesma frequência F0 da fonte. E o comprimento de onda das ondas sonoras que os dois percebem também são iguais, no caso, iguais a lambda. Né? Agora, o que acontece se a fonte se aproxima de B e se afasta de A? Evidentemente que B vai perceber uma frequência maior, já que recebe mais frentes de onda por segundo. Então, o comprimento de onda, do ponto de vista de B, é menor. A vai perceber uma frequência menor, um som mais grave. Né? Então, o comprimento de onda é, portanto, maior do ponto de vista do observador A. Muito bem. Determinação da frequência aparente, que é aquela percebida pelos observadores, em função do movimento relativo de observador e fonte. Né? No nosso primeiro exemplo, colocamos fonte em movimento e observadores em repouso, mas podemos ter tanto fonte quanto observadores em movimento relativo. Né? Então, consideremos o seguinte referencial. Essa seta amarela representa o referencial que vai sempre do observador para a fonte, não importando os sentidos dos movimentos. Esse referencial amarelo sempre vai do observador para a fonte. Então, quem se move a favor do referencial amarelo tem velocidade positiva. Quem se move contra o referencial amarelo vai ganhar velocidade negativa. Bom, a frequência aparente dada pelo desvio Doppler, né, em relação à frequência real da fonte, a frequência F0 é a frequência da fonte, a frequência aparente é aquela que vai ser percebida pelos observadores. É dada por F0, frequência da fonte, vezes essa razão. Essa razão tem a soma ou a diferença entre a velocidade do som e a velocidade do observador, e no denominador, a soma ou a diferença da velocidade do som pela velocidade da fonte. Então, podemos destacar aqui algumas situações. Né? Se o observador e a fonte se aproximam, né, em sentidos opostos, bom, nesse nosso referencial, vai sempre do observador para a fonte. Então, a velocidade do observador está no mesmo sentido do referencial, vai ganhar sinal positivo. A velocidade da fonte está em sentido contrário do referencial, vai ganhar sinal negativo. Então, como é que fica a nossa expressão para a frequência aparente? Vai ser a frequência da fonte multiplicada por, como a velocidade do observador está no mesmo sentido do referencial, vai ganhar sinal positivo. Como a velocidade da fonte está em sentido contrário ao do referencial, vai ganhar sinal negativo. Então, no numerador, temos a velocidade do som mais alguma coisa. E no denominador, velocidade do som menos alguma coisa. Então, o numerador é maior que o denominador. E essa fração é maior que 1. Então, a frequência aparente vai ser maior que a frequência da fonte. Então, quem está na ambulância, por exemplo, vai escutar o barulho da sirene, porque a sirene não se move em relação aos motoristas, tá? A quem está dentro da ambulância. Né? Mas, para o nosso observador, a fonte se aproxima, então ele vai perceber uma frequência mais alta. Uma frequência mais alta significa um som mais agudo. Né? Bom, e agora, nesse caso, os dois se afastam. Né? Então, o observador vai para a direita e a fonte vai para a esquerda. Então, o que acontece? De acordo com o nosso referencial, que sempre vai do observador para a fonte, né? A frequência aparente percebida pelo observador, por exemplo, vai ser a frequência da sirene multiplicada por, vamos lá, o observador agora está em sentido contrário do referencial, negativo. E a fonte está no mesmo sentido, positivo. Então agora o denominador é maior que o numerador. Então essa fração é um número menor que 1. Então a frequência o percebida, a aparente, é menor do que a frequência real da sirene. Então ele vai perceber um som mais grave, né?
uma frequência menor. Muito bem. Agora, observador indo para a direita e fonte indo para a direita. Nesse caso, o observador e a fonte terão sinais negativos. Então, a velocidade do som menos a velocidade do observador, velocidade do som menos a velocidade da fonte. Aí vai depender. Se a velocidade do observador for menor que a da fonte, vai ter uma aproximação relativa, né? O numerador vai ser menor que o denominador, né? A velocidade, perdão, o numerador vai ser maior que o denominador, então vai ter uma frequência maior, porque a fonte se aproxima do observador. Então, F aparente, percebida pelo observador, é maior que F0, que é a frequência da ambulância. Agora, se o observador estiver mais rápido, se a velocidade do observador for maior, essa diferença vai ser menor. Então, a fração aqui é menor que 1. Então, a frequência aparente vai ser menor que a frequência da sirene. Ele vai estar se afastando, vai haver um afastamento relativo. Havendo afastamento relativo, a frequência diminui. Havendo aproximação relativa, a frequência aumenta. Nesse caso, agora os dois estão no mesmo sentido, indo para a esquerda. Mesma situação, né? Velocidade do som mais a velocidade do observador, porque estão no mesmo sentido do referencial, e velocidade do som mais a da fonte. Aí também agora vai depender. Se a velocidade da fonte for maior que a do observador, ela se afasta relativamente a ele, ele vai perceber uma frequência menor. Se a velocidade da fonte for menor que a do observador, há uma aproximação relativa, ele vai perceber uma frequência maior. Beleza, gente? Então, essa é a expressão que determina a frequência relativa à frequência natural original da fonte em relação aos observadores e fontes, em movimento relativo. Então, se há aproximação relativa, aumento da frequência. Se há afastamento relativo, há redução da frequência. E se não há movimento relativo entre fonte e observador, a frequência aparente é igual à frequência da ambulância, ou seja, se o numerador aqui é igual ao denominador, não há movimento relativo entre fonte e observador. Então não há alteração perceptível na frequência aparente para com a frequência original da fonte. Beleza? Muito bem. Agora, o que acontece quando a fonte que produz a onda, que produz o som, é mais rápida do que o som? Ou seja, quando uma fonte é mais rápida do que as ondas que ela produz, nós teremos a formação do chamado cone de Mach, né? E, consequentemente, o chamado estrondo sônico. Né? Então, o que acontece aqui? Nós temos uma fonte que se move com uma certa velocidade maior do que a das frentes de onda que ela produz. Então, o deslocamento dessa fonte foi maior do que o raio da frente de onda original emitida quando a fonte estava nesse ponto. Então, é como se a fonte deixasse as ondas para trás. Teremos a formação de um cone. Esse cone teria no espaço uma abertura 2α, peguemos aqui esse ângulo da bissetriz, né? Isso corresponde ao deslocamento da fonte, e o raio da frente de onda, no mesmo tempo que a fonte se deslocou essa distância, a onda sonora se deslocou essa distância. Então, aqui, a formação de um cone, né? Chamado cone de Mach. Como essas ondas vão se superpor construtivamente, elas vão se espalhar formando uma frente de onda de choque, que tem uma intensidade autossuficiente para produzir um estrondo, né? Como se fosse um trovão. Né? Muito bem, o trovão é uma onda de choque, que é uma expansão adiabática. Quando você gera um relâmpago, o raio, o aquecimento é tão rápido, tá, que a expansão gera uma onda de choque, que seria o trovão. Então, quando a fonte é mais rápida do que as ondas que ela produz, teremos a formação do chamado cone de Mach. Né? Bom, nesse cone de Mach, aqui pegamos aqui a bissetriz alfa, tá? Da abertura do cone. A abertura do cone é 2α, né? Então, se esse alfa é 30 graus, a abertura do cone de Mach é de 60, e assim por diante. Então, pegamos esse triângulo retângulo, já que o raio de onda é tangente à superfície da frente de onda. Então, isso aqui é um ângulo reto. Então, temos um triângulo retângulo. A distância percorrida pela fonte vai ser a velocidade da fonte, vezes o tempo ΔT durante o qual isso ocorreu. No mesmo tempo ΔT, quando a fonte estava aqui, ela gerou essa frente de onda. Então, no tempo que a ΔT, que a fonte percorreu essa distância, VF ΔT, a onda sonora percorreu essa distância, que é a variação do raio de onda, né? Que é a velocidade do som vezes o mesmo intervalo ΔT. Então, a formação do cone ocorre quando o som, a fonte é mais rápida do que o som, quando ela é supersônica. Né?
teremos a formação do cone de Mach. E a depender da determinação desse ângulo, teremos o chamado número de Mach. Mach 1, Mach 2, Mach 3. Mach 1 é a velocidade igual à do som. Mach 2, 2 vezes mais rápido que o som. Mach 3, 3 vezes mais rápido que o som. E assim por diante. Então, aqui nesse triângulo retângulo, podemos relacionar a velocidade da fonte com a velocidade do som e com o ângulo de abertura do cone de Mach, né? Ou pelo menos metade desse ângulo. Né? Então, o seno de alfa é o cateto oposto, velocidade do som vezes ΔT, sobre a hipotenusa, a velocidade da fonte sobre ΔT. Como o intervalo de tempo que essas duas coisas ocorreram mesmo, podemos cancelar ΔT com ΔT. Então, o seno do ângulo é a razão entre a velocidade do som e a velocidade da fonte. Então, como o seno é um número menor que 1, esse cone só se forma quando a fonte é mais rápida que o som. Então, o cone de Mach é um efeito supersônico. Né? Então, vamos lá. Continuando aqui, o número de Mach seria o inverso desse seno. O inverso do seno seria a velocidade da fonte dividida pela velocidade do som. O número de Mach nos diz quantas vezes a fonte é mais rápida que o som. Então, por exemplo, Mach 1, n igual a 1. Se n é igual a 1, a velocidade da fonte é igual à velocidade do som. Seno de alfa é igual a 1, alfa é igual a 90 graus. Então, acontece isso aqui. Ó. A distância que a fonte percorreu é igual à distância que a frente de onda percorreu. É como se as ondas fossem se acumulando na fonte. Então, é o que nós chamamos de barreira do som. Né? Mach 1. Nesse momento, a velocidade da fonte é igual à do som. A partir daí, a fonte se move mais rápido que o som e deixa as frentes de onda para trás e o cone se fecha, se forma. Né? Seria, por exemplo, Mach 2. O que seria Mach 2? Nesse caso, n é igual a 2. O inverso do seno é igual a 2, então seno é igual a meio. Então, alfa é igual a 30 graus. Então, a abertura total do cone é de 60 graus. Né? Então, temos um cone de abertura igual a 60 graus em Mach 2. Então, para quem está nessa fonte, por exemplo, um avião, teremos uma viagem silenciosa. Você não ouve o barulho produzido pelo avião. Né? As ondas sonoras ficam para trás. Né? Então, essa fonte é mais rápida que o som. E assim por diante. Quanto mais rápido foi essa fonte em relação ao som, mais o cone vai se fechando. Né? Muito bem. Então, Mach 2 seria um cone de Mach de abertura total igual a 60 graus. Né? Nesse caso, por exemplo, por que algumas balas... É um exemplo meio feio. Né? Por que balas de fuzis, por exemplo, quando entram, fazem um buraquinho e quando saem, fazem um buracão? É a onda sonora, é a onda de choque. Né? Como a bala entra, ela faz um buraco do tamanho da bala. O que vem atrás da bala é a onda de choque, que vai abrindo caminho no meio do cérebro, no meio dos tecidos. Né? Então, por isso, onde ela sai, ela faz um buracão maior do que a própria bala. Né? Então, quando a pessoa leva o tiro, quando ela ouve o tiro, a bala já passou por ela. Né? Então, a velocidade do som, então os aviões supersônicos são aqueles que voam a velocidades superiores ao do som. Né? Mach 2, Mach 3 até. Né? Então, isso produz o efeito do estrondo sônico, porque essas frentes de onda que ficam para trás se acumulam, se superpõem construtivamente, produzindo uma onda com uma intensidade sonora mais elevada, similar a um trovão, um estrondo, né? Que seria quando o cara voa mais rápido do que o som. Tá? Beleza, gente? Muito bem. Vamos falar tubos sonoros. Imagine tubos, tá? Fechados numa das extremidades, aberto na outra, ou aberto em ambas as extremidades. Esses tubos têm um comprimento L, e a questão é, quais são as frequências de ressonância possíveis da coluna de ar dentro do tubo em relação a uma fonte externa de frequência F? Né? Quais são as frequências possíveis que vão ressoar, que vão atingir a mesma frequência da fonte externa que produz uma determinada frequência. Né? Então, com isso, teremos, a exemplo das cordas vibrantes, um padrão de ondas estacionárias. Né? Essa região aqui aberta é uma região de ventre de deslocamento. Tá? As partículas se movem livremente, está na mesma pressão da atmosférica, e essa região fechada é uma região de nó de deslocamento. Então, se você colocar pozinho de giz aqui dentro, você vai ver a formação de um morrinho na extremidade fechada. E na extremidade aberta não tem absolutamente nada. Né? Ou seja, as partículas se acumulam porque não há deslocamento. Então, a pressão ali é máxima porque o deslocamento é mínimo. E na região aberta, o deslocamento é máximo, a pressão é igual à atmosférica.
Então, para isso, vamos estudar tubos sonoros abertos em ambas as extremidades e tubos sonoros abertos em uma e fechado na outra extremidade. Esse tubo tem comprimento L, ou seja, o padrão de onda estacionária que vai se formar aqui dentro tem que estar contido, acondicionado nesse espaço L, e a partir daí entender o seguinte: extremidade aberta, ventre, extremidade fechada, nó de interferência. Lá nas cordas, teremos sempre começando num nó e terminando num nó. Tubos abertos em ambas as extremidades, sempre começando num ventre e terminando no ventre. Tubo fechado em uma das extremidades, começa num ventre e termina num nó. E aí vamos ver os padrões, os modos de vibração possíveis de ressonância da coluna de ar dentro dessa coluna que contém, é um tubo, né, que contém ar. Muito bem. Qual é o modo de vibração em tubos abertos? Então, as duas extremidades estão abertas, tá? Então temos ventres nas duas extremidades. E o que nós podemos ter no primeiro harmônico? O primeiro harmônico é aquele que tem apenas um nó. Primeiro harmônico, um nó de interferência. Então lembra daquele pozinho de giz? Você vai ver a formação de um único morrinho aqui no meio de pó. Esse pozinho de giz foi em repouso, porque aqui as partículas não se deslocam. Então é um nó de deslocamento. Então, aqui, o montinho, o pozinho que se forma no tubo, né, ele denuncia a presença de um nó. Então, se você for aumentando a frequência externa, o barulho que você ouve parece com um cano de uma moto. Né? O primeiro, a primeira frequência de ressonância, que é a mais baixa de ressonância, que é o primeiro harmônico ou fundamental, é quando aparece um morrinho, um nó. Ora, então esse comprimento L envolve o quê? Distância entre o ventre e um nó consecutivos, lambda sobre 4. Então aqui eu tenho dois ventres, né? Aqui eu tenho um ventre, um nó e um ventre. Então essa distância aqui é lambda sobre 4, essa aqui é lambda sobre 4. Então o comprimento total envolve o comprimento de onda lambda sobre 2. Então se L é lambda sobre 2, lambda é 2L. Primeiro harmônico, o comprimento de onda de ressonância, né, do tubo aberto em ambas as extremidades é 2L sobre 1, ou simplesmente 2L. Então a frequência vai ser V, que é a velocidade do som, dividido por 2 vezes o L, que é o comprimento de onda. Segundo harmônico, opa, vai aparecer dois morrinhos aqui. Ó. Aparecem dois morrinhos. Um morrinho aqui e outro morrinho aqui. Ó. O que esses morrinhos mostram pra gente? Com aquele pozinho de giz ali dentro do tubo? Nós de interferência. Então, nó e nó, nó e nó. Então, começo com ventre, encontrei um nó, outro nó e outro ventre. Entre um ventre e um nó, lambda sobre 4. Entre um nó e um nó consecutivo, lambda sobre 2. E entre um ventre e um nó, lambda sobre 4. Então, nós temos um lambda sobre 4, 2 lambda sobre 4, 3 lambda sobre 4, 4 lambda sobre 4. Então, o comprimento L acondiciona 4 lambdas sobre 4. Isso dá o mesmo que lambda 2. Então, isso é o mesmo que 2 lambda sobre 2. Então, o comprimento de onda lambda 2, do segundo harmônico, tubo aberto em ambas as extremidades, é L, ou 2L sobre 2. Então, primeiro harmônico, 2L sobre 1, segundo harmônico, 2L sobre 2. E assim por diante. Então, a frequência vai ser velocidade do som vezes 2 sobre 2L. Muito bem. E o terceiro harmônico? 3 morrinhos aqui. Ó. Eu vou perceber que, conforme eu vou aumentando a frequência, eu vejo o surgimento de mais um morrinho. E lembrando que os morrinhos representam os nós de interferência. Então, na medida que eu vou aumentando a frequência da fonte externa, eu começo com a mais baixa, que é um morrinho, um nó, primeiro harmônico. Aumentando a frequência paulatinamente. De 1, aparecem 2. Não tem nada intermediário. De 1 vai para 2 morrinhos. Segundo harmônico, 2 morrinhos, 2 nós. Aumentando a frequência. Do segundo eu vou para o terceiro. 3 nós, 3 morrinhos. Então não aparece nada intermediário. Então o terceiro harmônico tem 3 nós. Então aqui dentro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambdas sobre 4. Ou 3 lambdas sobre 2. Então o comprimento de onda do terceiro harmônico é 2L sobre 3. Do primeiro, 2L sobre 1. Do segundo, 2L sobre 2. Igualzinho corda vibrante, né? E do terceiro, 2L sobre 3. E as frequências possíveis, quais são? NV, onde V é a velocidade do som, sobre 2L. L é o comprimento do tubo. Então essas são as frequências possíveis de ressonância em tubos abertos em ambas as extremidades.
iguaizinhos aos modos de vibração numa corda de comprimento L fixa em ambas as extremidades. Beleza? Agora vamos fechar uma das extremidades. Então, eu sempre vou começar num ventre e terminar num nó. Sempre vai ter um morrinho cativo aqui, ó. Um morrinho, pozinho de giz aqui, ó, denunciando a presença desse nó. Então, o primeiro harmônico é aquele que corresponde a um comprimento L que acondiciona ali a distância entre o ventre e o nó. Esse é o primeiro harmônico, mais baixa frequência possível. Só que a distância entre um ventre e um nó é L sobre 4, é lambda sobre 4. Então, esse comprimento L é igual ao comprimento de onda dividido por 4. Então, o comprimento de onda do primeiro harmônico para um tubo fechado, numa das extremidades, é igual a 4L. Vamos para o próximo harmônico. Lembra que o surgimento do harmônico corresponde ao aparecimento de um morrinho? Vai aparecer um nó no meio do caminho. Aí, ó. O nó cativo aqui da extremidade. E aparece mais um nó quando eu aumento a frequência. A próxima frequência de ressonância é aquela que faz surgir sempre mais um nó. Então agora eu tenho um ventre e um nó, lambda sobre 4. Um nó e um ventre, lambda sobre 4. Um ventre e um nó, lambda sobre 4. Quer dizer que esse comprimento L acondiciona 3 lambdas sobre 4. Então, se L é 3 lambdas sobre 4, lambda do próximo harmônico é 4L sobre 3. Olha, do primeiro harmônico é 4L sobre 1. O próximo harmônico não é o segundo, é o terceiro. Olha que interessante. Tubo fechado. O primeiro harmônico de ordem 1. O próximo harmônico não é de ordem 2, é de ordem 3. Então, se a frequência mais baixa é de 100 Hz, a próxima frequência de ressonância mais alta é de 300 Hz. Não tem 200, e nada entre 100 e 300. Viu que legal? Foi estudando esses tubos que foi possível construir os órgãos das igrejas com comprimentos diferentes para que pudessem varrer diferentes harmônicos correspondentes às notas musicais. Né? Muito bem. E o próximo harmônico é o aparecimento de mais um nó. Olha aqui, ó. 1, 2 e o terceiro nozinho aqui. Ó. O próximo harmônico ele tem mais 2 nós no meio do caminho. O primeiro harmônico não tem nenhum no meio do caminho. O terceiro harmônico, 1 no meio do caminho. O próximo harmônico são 2 no meio do caminho. Então, nós temos ventre e nó. Nó, ventre, ventre, nó, ventre, ventre, nó. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 lambdas sobre 4. Então, esse comprimento agora, L, para o próximo harmônico de ressonância, ele acondiciona 5 lambdas sobre 4. Então, o próximo harmônico é 4L sobre 5. Então, 4L sobre 1, 4L sobre 3, 4L sobre 5. Ou seja, quando o tubo é fechado em uma das extremidades, as frequências de ressonância, tá, elas possuem ordem ímpar. Então, é primeiro harmônico, terceiro, quinto, sétimo, nono. Tá? Não existe harmônico de ordem par. Então, quais são os comprimentos de onda possíveis? 4L sobre 1, 4L sobre 3, 4L sobre 5. E quais são as frequências possíveis? Velocidade do som dividido pelo comprimento de onda. Então, é N velocidade do som sobre 4L. Não é 2L, é 4L para o tubo fechado. Tá? E os harmônicos são de ordem ímpar. Então, as frequências possíveis são NV sobre 4L. Os comprimentos de onda possíveis são 4L sobre N. E N é um número ímpar. Harmônico. Primeiro harmônico, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º e assim por diante. Resumindo, tubos sonoros abertos. Quais são as frequências possíveis? NV sobre 2L. A frequência de ordem N é N vezes a frequência fundamental. Comprimentos de onda possíveis. 2L sobre N, onde N é igual a um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são os harmônicos, número de nós. Né? Muito bem. E quando os tubos são fechados? As frequências possíveis são NV sobre 4L, as frequências possíveis são N vezes a frequência fundamental, e os comprimentos de onda possíveis são 4L sobre N, onde N é um número ímpar. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Só admite harmônicos de ordem ímpar. Beleza, pessoal? Print, registrem aí e um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.